Vamos falar agora, pessoal, de um assunto preocupante. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de países com o maior número de pessoas com a síndrome de burnout, que é aquela síndrome gerada pela sobrecarga de trabalho. Como identificar quando nós estamos vivenciando esse problema? Onde buscar ajuda? E o que as empresas podem fazer para melhorarem seus ambientes corporativos? Na reportagem da Madeline Boer e do Eduardo Duru, nós fomos ouvir especialistas e pessoas que já passaram por essa situação. Depois de tanto tempo sem ter vontade de se arrumar, hoje a Luciana faz questão de se sentir bem. É que há cerca de 6 anos, ela foi diagnosticada com um problema que acabou afetando todo o seu emocional, fazendo ela se sentir desmotivada para muita coisa. A rotina de 12 horas por dia como técnica de enfermagem dentro de uma UTI fez com que ela começasse a ter vários sintomas, além de sentir um certo desespero toda vez que precisava ir trabalhar. Eu sentia taquicardia, tá? Sudorese, eu ficava muito mal, eu não conseguia. Eu pegava o coletivo, eu começava a passar mal. Então, eu não conseguia ter uma vida normal, tá? E aí eu chegava ao trabalho querendo voltar para trás. Quando percebeu que a situação estava piorando, a Luciana procurou ajuda profissional e descobriu que estava com a chamada síndrome de burnout. E a partir do momento que a profissional me disse que eu estaria com burnout, aí eu fiquei mais preocupada, né? Porque eu não tinha conhecimento disso, né? Então eu peguei e falei, não, peraí, a gente tem que procurar ajuda, tem que procurar uma solução. Essa psicóloga explica que o burnout é um problema de saúde provocado pela sobrecarga de trabalho. São muitos os gatilhos que podem desencadear a síndrome. A causa da burnout é um fator multidimensional. A gente tem que olhar para vários aspectos, principalmente o aspecto individual, o perfil, o aspecto da empresa e os aspectos culturais do ambiente que ela se encontra. De acordo com a Organização Internacional de Pesquisa, Prevenção e Tratamento do Estresse, o Brasil aparece em segundo lugar no ranking de países que concentram o maior número de pessoas com problemas psicológicos envolvendo o ambiente de trabalho. Se as empresas não olharem com atenção para esse tipo de problema e pensarem em estratégias para melhorar a saúde mental dos colaboradores, aí sim a situação pode piorar. A pesquisa ainda mostra que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros possuem sintomas de exaustão extrema, esgotamento e estresse ligados ao ambiente profissional. O Brasil só perde para o Japão, que soma 70% da população ativa no mercado sofrendo dos mesmos problemas. Essa empresa de tecnologia de Rio Preto já colocou em prática um jeito de garantir mais leveza para as dezenas de trabalhadores que tem. Em vez das baias com computadores e mesas para reuniões, essa sala recebeu cadeiras para massagem, decoração, música e aroma relaxantes. Todo colaborador pode vir aqui em determinado horário do expediente para dar uma pausa nas tarefas e dar aquela relaxada. A ideia é justamente conseguir quebrar a rotina maçante e dar mais qualidade para os funcionários. Há 10 anos nós já temos esse programa estruturado, na nossa empresa e nós já observamos diversos benefícios, desde a saúde e bem-estar que o próprio colaborador ele reporta para a gente, como o tempo de permanência que ele tem na empresa, que é algo que hoje é tão valioso para as organizações. Para quem fica praticamente o dia todo em frente a um computador ou ao telefone, a estratégia tem dado muito certo. Todas essas ações, como a sala de descompressão da massagem, yoga que tem semanal, as nossas frutas para a qualidade da nossa saúde, é muito importante. Eu faço uso sempre que eu posso. Tem outras coisas que a empresa faz para poder proporcionar um dia melhor para o funcionário, Que é um trabalho maçante, Cansa, apesar de não ser um trabalho braçal, a gente pensa muito o dia todo, Essa é uma das ferramentas que podem ser adotadas pelas empresas para evitar o esgotamento no ambiente de trabalho. Fazer um treinamento das lideranças, tem um ambiente que você tenha feedbacks construtivos para o seu desenvolvimento, que você tenha uma clareza e um ambiente que a gente chama isso de segurança psicológica, em que você tem oportunidade de falar, buscar espaços de descanso. Já os trabalhadores também podem adotar hábitos que ajudem a manter a qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho.
Depois do diagnóstico, a Luciana fez terapia e incluiu atividade física na rotina. Hoje pratica crossfit 3 vezes na semana. Encontrou no esporte uma válvula de escape para muitos problemas. Já não toma mais remédios e está curada do burnout. Agora eu tô vendo que meu corpo está respondendo, tô ficando bem, muito bem, sem nenhuma medicação mais. E então agora isso para mim é fundamental. O que é muito importante a gente entender, né, o espaço corporativo, a responsabilidade das empresas e também entender as minhas responsabilidades enquanto carreira. E entender que a gente precisa, né, dentro da minha carreira, criar ambientes em que eu possa falar, comunicar e estar aberto a isso também é importante, mas também o meu papel de conversar, buscar melhorias. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. A Madeline Boer agora está ao vivo, porque, Madeline, a gente já entendeu, precisamos cuidar da nossa saúde mental. É um combo, né, que envolve um tratamento multidisciplinar, vamos dizer assim. E a gente quer ajuda, então, para entender em que momento eu percebo que algo está passando do normal e indo para o patológico. Em que momento eu reconheço, não, eu não estou só estressada, eu estou com burnout mesmo. Como é que a gente faz esse reconhecimento? Boa tarde para você. A gente vai ajudar você e o pessoal de casa a entender agora. Kátia, boa tarde para você e para o pessoal que acompanha o TN1. Importante trazermos aí esse tema porque, infelizmente, aqui no Brasil, doenças relacionadas à saúde mental ainda são pouco debatidas e até negligenciadas, ou seja, ignoradas. E além desses dados que a gente viu aí na reportagem sobre o Brasil ocupar o 2º lugar no ranking mundial de países que concentram o maior número de pessoas com problemas emocionais envolvendo o ambiente de trabalho, olha esses dados aqui também. Segundo a Associação Nacional de Medicina no Trabalho, cerca de 30% dos brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. E além disso, a gente solicitou para o INSS e nos 3 primeiros meses desse ano, 120 pessoas aqui de Rio Preto foram afastadas das atividades profissionais por quadros depressivos. Por isso, a gente vai conversar agora com a doutora Marcela Ramudi, que é psiquiatra, e ela vai ajudar a gente a entender um pouco mais aí da síndrome de burnout. Doutora, boa tarde, obrigada pela participação. Primeiro de tudo, tendo em vista esses dados aí que a gente trouxe agora, por que é tão difícil ter o diagnóstico envolvendo a síndrome de burnout? Boa tarde, obrigada pelo convite. É difícil esse diagnóstico porque também as pessoas demoram muito tempo para reconhecerem o que estão sentindo. No dia a dia, com a correria, é difícil olhar para esses sintomas. E o diagnóstico ele é feito a partir de um especialista avaliando tanto o paciente quanto também o ambiente de trabalho que ele está inserido. Vamos falar desses sintomas e até sinais, doutora. Quais são eles? O que a gente tem que observar? As pessoas geralmente, né, perdem o interesse para aquele trabalho que antes era muito, tinha muita disponibilidade, gostava muito, tem um cansaço além, não consegue também levantar muito da cama, o rendimento também é prejudicado no trabalho e aí isso vai evoluindo de uma maneira pior. Então tem uma exaustão, tem um esgotamento mental, além de também começarem a ter sintomas físicos como dor de cabeça, dores gástricas, alterações sexuais, fibromialgia, assim, né, as dores, na verdade, no corpo, tudo isso vai piorando o quadro. Mas entenda que a síndrome de burnout não é a doença. Então, quando evolui para um quadro muito mais grave, a gente já está falando aí provavelmente de um quadro depressivo. Ô, doutora, agora vamos esclarecer um ponto importante que até a Kátia começou falando ali, na hora que ela estava me chamando. Por exemplo, a gente sabe que todo trabalho dá trabalho, né? O nome é esse. A gente tem estresses rotineiros. Como que eu diferencio os problemas normais que eu posso ter no meu ambiente de trabalho com uma síndrome de burnout? O que diferencia?
O estresse pode ser pontual, então aquele momento, né, que você ficou estressado, cansado, durou alguns dias. Burnout, você vai sentindo isso ao longo do tempo, ao longo dos dias. Já é uma intensidade diferente. Então, essa diferenciação de você entender que aquele momento aconteceu alguma coisa e no dia a dia você já não se sente tão mais reconhecido, tão valorizado, não se sente mais tão disposto para aquele momento, né, para aquele trabalho. Como que a gente faz o tratamento a partir desse diagnóstico? O tratamento, principalmente, é a terapia. Na verdade, o principal é o afastamento desse trabalho. Então, precisa ter umas férias aí, né? Um descanso efetivo, ter aí seus momentos de lazer, conseguir aí se reconectar com coisas que fazem bem. A terapia também ajuda para esse processo de autoconhecimento e, se for necessário, introduzir algum medicamento. Então, seja um antidepressivo, um ansiolítico, mas sempre com um profissional aí avaliando e prescrevendo o melhor tratamento para cada um. Doutora, eu acho importante pegar a sua fala também, porque a gente até viu na reportagem um exemplo de uma empresa que tenta aliviar um pouco a tensão no trabalho aí dos seus colaboradores. O profissional, ele tem que estar atento aos sinais que ele possa vir apresentar, mas e as empresas? O que elas podem fazer? As empresas podem estimular a participação aí do trabalhador. Então, ouvir o que o trabalhador tem a dizer, entender também as demandas que essa empresa está propondo. Então, às vezes, o tempo de trabalho não é suficiente para aquelas demandas que a empresa impõe. E entender também que precisa acolher esse trabalhador, né? As férias do tempo certo, trabalho home office que às vezes ultrapassa o horário. Então, respeitar também momentos de descanso, de almoço, término, início para começar e término também ali, mas também não é só a empresa, né? Porque a empresa também tem aquele fluxo, mas o trabalhador também é importante que reconheça que precisa aí ter métodos e atitudes no seu dia a dia para cuidar da sua saúde. Então, priorizar seu sono, priorizar sua alimentação, fazer uma atividade física, ter momentos de lazer, momentos que te reconectem com coisas que fazem bem, é dosar, né? Saber ter o equilíbrio entre trabalho, momentos de lazer, de descanso. Então, às vezes coloca muito ali a culpa na empresa, mas vai muito da pessoa, cada indivíduo, olhar para si mesmo e entender o que pode fazer de melhor. Organização, né, doutora? Obrigada por todas as dicas, esclarecimentos, bom trabalho. Obrigada. Doutora Marcela, então, psiquiatra, ajudando a gente, né, a ter esse olhar um pouco mais atento para os nossos problemas emocionais, que muitas vezes podem, sim, estar sendo desencadeados ou até agravados por conta de uma carga excessiva no ambiente de trabalho. É preciso observar esses sintomas que podem começar apenas com o esgotamento mental e ir também para sintomas físicos. Fica esse alerta importante, Kátia. E como a doutora disse, né, Madeline, você reforçou bem, saber priorizar, organizar o tempo. Enquanto eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Quando eu sair do trabalho, priorizar a família, priorizar o descanso, os amigos, esses momentos para arejar a cabeça, para você poder pensar em outras coisas, né? Tudo isso é importante. Às vezes a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente, né? Quem nunca vai dormir pensando, acorda pensando, então realmente é um desafio, muitas vezes, poder fazer essa separação. E se perceber que está difícil sozinho, procurar ajuda, né? É isso que é importante. Acho que vale para todos nós, né, Madê? Você deu um sorrisinho aí, acho que você é das minhas, daquela que carrega o trabalho para casa. A gente tem que aprender a não fazer isso. Valeu, Madê, obrigada, não, viu? Kátia. É um assunto importante. Não pode, não. A gente tem que aprender realmente a lidar com isso, a separar momento de trabalhar, momento de se divertir, de se distrair, de cuidar da casa, enfim. É um desafio. Valeu, Madê, obrigada, viu? Eu sei que muita gente se identifica em casa também.